Delegado Marcos Amin, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Obrigado por me receber. Eu que agradeço a sua presença. Podemos entrar? Por favor. Com licença. Um encontro com o homem que comandou uma das mais importantes tropas da operação. O delegado Marcos Amin chefiava 50 homens altamente treinados para esse tipo de missão. Tá na laje. Tá na laje. Delegado Marcos, o senhor conhecia bem o inspetor de polícia André Frias? Conhecia bastante o André. O André sempre foi um inspetor ligado à área operacional, né, a área que eu mais me identifico. Então a gente já teve algumas operações antes de vir a trabalhar junto agora na Delegacia de Combate às Drogas. No momento em que o policial André Frias foi morto, o senhor estava com ele? A gente estava lado a lado, né? A gente estava no meio da patrulha, havia 5 policiais à nossa frente e ele era como se fosse um policial que estava fazendo a minha segurança, porque o comando da patrulha fica no meio para poder gerir ali a progressão dos policiais. Em que circunstância o inspetor de polícia André Frias foi morto na operação? Nós entramos na comunidade dentro de um veículo blindado, nós nos deparamos dentro do blindado com uma barricada, né, um trilho de trem concretado no chão. Nós então desembarcamos 8 policiais para poder dominar aquele terreno para que pudéssemos, de alguma forma, tentar tirar aquela barricada para o blindado passar. Então, quando a gente ganhava terreno, nós progredimos por volta de 20 metros e quando nós estávamos nessa progressão, houve uma primeira saraivada de tiros, uma primeira rajada, nós conseguimos nos abrigar e na segunda rajada, um policial que estava na ponta veio ser baleado no braço e o André, que estava do meu lado, acabou sendo atingido fatalmente na cabeça, já caindo em decúbito frontal. Morte imediata. Morte imediata. Olha aí, atenção, eu preciso do helicóptero. Preciso do helicóptero na Praça 15, perto do lixão. A gente está sendo alvejado aqui na Praça 15, perto do lixão. Estou com o policial baleado. 2 policiais baleados. De onde vieram os disparos? Os disparos estavam vindo aproximadamente a 40 metros de nós. A polícia conseguiu identificar quem efetuou os disparos contra o inspetor de polícia André Frias? Já conseguimos identificar 3 das pessoas que estavam naquele local que efetuaram disparos e 2 dos que estão neutralizados, que foram neutralizados na ação, também participaram da ação. 3 ainda estão sendo procurados pela polícia. Ninguém preso ainda? Preso ainda não. Até que ponto a morte do policial André Frias fez com que os agentes exagerassem na dose, talvez tomados por um sentimento de revolta, de vingança até? Nós tratamos com profissionais, né? Policiais acostumados a situações de crise. Os policiais ficaram consternados, obviamente, né? Nós tratamos de seres humanos, mas nós precisamos ser profissionais, né? E esse é o papel das pessoas de comando dentro do teatro de operações. Nós participamos da operação, nós apoiamos a operação, mas nenhum excesso é permitido justamente para que nós não percamos a razão e não passemos de agentes da lei para agentes fora da lei. Quantos policiais participaram de toda a operação? No total foram aproximadamente 250 policiais. E vocês calculam que tenham sofrido resistência de quantos traficantes? No local onde eu estava, havia pelo menos 15 traficantes, de 12 a 15 traficantes armados com fuzis. Com fuzis? Com fuzis. Como é que o senhor compara os armamentos das forças policiais e dos traficantes? Os armamentos das forças policiais são tão bons quanto os dos traficantes, só que a gente vive um confronto desigual. A gente vive um enfrentamento desigual porque nós temos que atuar dentro da legalidade, nosso dever é atuar dentro da legalidade e eles não têm compromisso nenhum com as leis e com a Constituição do país. A polícia não poderia mesmo ter matado menos nessa operação? Poderia ter matado muito menos se não encontrasse tanta resistência armada. 24 acabaram sendo neutralizados naquele local, né, não conseguiram escapar, e os outros 5 que já foram identificados, outras 5 mortes que foram identificadas, eles conseguiram se evadir e acabaram não resistindo aos ferimentos depois. Uma coisa não tem relação direta com a outra. A gente atua dentro da legalidade. E aqueles que foram neutralizados ofereceram resistência armada. Quem não ofereceu foi preso. Dentro da comunidade existem muitos relatos de traficantes que tentaram se entregar e que mesmo assim foram executados. Até que ponto isso corresponde à realidade? Isso tudo vai ser investigado, né? É necessário que seja investigado,
mas nós, dentro da comunidade, não percebemos nenhum tipo de ação nesse sentido. Inclusive, os telefones apreendidos, 2 marginais, 2 traficantes, 2 suspeitos, todos os telefones apreendidos mostram que eles estavam se comunicando com familiares e dizendo para os familiares que eles não iam sair daquele local, que os familiares rezassem por eles. Eles descrevem que esses traficantes tentaram se render e mesmo assim foram executados. Cabrini, sob o domínio do medo, eu falo qualquer coisa. Porque, Cabrini, não adianta a pessoa ter uma ficha corrida, também não adianta ela pertencer ao narcotráfico. Ela, naquele momento em que ela foi neutralizada, ela precisava estar oferecendo resistência armada. Então, muitas vezes perguntam para a gente, policial, ele tinha passagem? Ele não tinha passagem? Isso, sinceramente, Cabrini, é irrelevante para a gente. O que cabe para a gente averiguar é o momento da ação. Aquele momento, aquele indivíduo que foi neutralizado, estava oferecendo resistência armada? Se sim, aquela ação está cobertada pela lei e pela Constituição brasileira. Se não, o policial comete excesso e deve responder por isso. O senhor considera que essa operação foi bem sucedida? Eu só não considero que ela foi mais bem sucedida por causa da morte do policial. Os traficantes que morreram foi uma escolha deles. Os policiais entram na comunidade, a Polícia Civil tem por objetivo a defesa da vida. A defesa da vida primeiro dos moradores, depois dos policiais e também, em última análise, dos traficantes. Mas quando eles escolhem o enfrentamento armado, não há outra opção, não há alternativa, senão neutralizar na forma da lei. Está na laje. Está na laje. Essa operação valeu o sacrifício do policial André? Sempre vale o sacrifício. Ele fez o que ele acreditava. Acho que você já passou por muita coisa também no jornalismo e sabe, se você olhar para trás, você vai ver que valeu a pena porque você faz o que você acredita. Quando se faz o que se acredita, Cabrini, quando se trabalha naquilo que se acredita, mesmo com o sacrifício da própria vida, sempre vale a pena.